Olá, no programa de hoje, Vida de Empresário, temos a presença de Juliano Otta, CEO da Telhanorte. Juliano, muito obrigado pela sua participação, você ter vindo. Agradeço também ao Braulio por trazer você aqui. Eu queria que você se apresentasse ali para depois a gente começar a conversar um pouquinho sobre a história de CEO. Eu também sei que você passou por uma empresa familiar da família, mas isso vem depois. Tá ótimo, Rica. É um prazer estar aqui com vocês. Também agradeço ao Braulio pela conexão. É um prazer falar com os seus telespectadores. Bom, eu sou Juliano Otta, eu sou o presidente da Telhanorte e Tumeleiro também, que é uma marca nossa do Rio Grande do Sul. Eu estou ocupando esse cargo há um pouco mais de 3 anos, né? Mas eu tenho uma história longa com a Saint-Gobain. Eu iniciei na Saint-Gobain em 2001. E eu tenho uma curiosidade, eu iniciei lá na França. Me permite fazer uma pergunta indiscreta? Pode falar. Quantos anos você tem? Eu tenho 45, acabei de fazer 45 anos. Não, porque você vai contar a sua trajetória até para que as pessoas saibam como é que foi. Excelente. E eu comecei lá, eu fiz administração de empresas na GV, né? Sempre morei aqui em São Paulo, na Zona Norte. Aí eu comecei numa carreira tradicional, fui numa consultoria de estratégia, depois eu trabalhei na P&G, na Procter & Gamble. Aí eu decidi mudar de vida, eu falei, eu vou montar o meu negócio. Aí montei um negócio ligado ao surf, que é minha paixão, né? Eu adoro surfar. E aí não deu certo. Bem com meu sobrinho. E aí não deu certo. Aí eu trabalhei, né? Depois eu conto mais em detalhe. Trabalhei 1 ano com meu pai, que tem ainda uma empresa, né? Não deu muito certo lá esse 1 ano, foi um bom aprendizado. E depois eu decidi estudar na França. Falei, vou fazer um mestrado em empreendedorismo, que é uma área que eu gosto muito. E lá eu fiz 1 ano de mestrado e aí comecei a procurar emprego. E aí, procurando emprego, eu achei emprego na Saint-Gobain, que tinha uma proposta super bacana para fazer aquisição de empresa. E eu comecei lá em 2001, fiquei lá até praticamente 2010. Então, fiz um percurso grande e fui CEO pela primeira vez com 32 anos. Então, eu me esforcei muito lá, me apliquei. Eu acho que eu entrei no clima da empresa. E aí, assumi uma empresa lá em 2008, com 32 anos. Fiquei 1 ano e meio. E aí eu tinha o meu segundo filho que nasceu e naquela época minha ex-esposa queria voltar para o Brasil, a gente decidiu juntos de voltar. E aí eu caí na Telhanorte, né? Eu fiz um downgrade na carreira por causa da vida pessoal. Fiquei de 2009 a 2015, assumi uma outra empresa do Grupo Saint-Gobain na parte industrial e voltei em 2017, agora assumindo toda a empresa e com grande desafio de mudança. Como é que foi essa sensação de montar, acreditar que vai dar certo e depois viu que não foi? É uma experiência dolorosa, né? Sim. Naquela época, eu tinha 22 anos, 23 anos, né? É muito mais fácil, eu não tinha conta para pagar quase, Sim, não tinha filho. Então, isso relativiza bastante, né, quando a gente tem um fracasso. Mas é um sonho que você quebra, né? Então, é uma crença que você coloca muita energia e você quebra. Eu fiz uma avaliação muito ruim do negócio, porque não era um mercado muito grande. Eu estava dependendo de um segmento que era o surf, que ainda não estava na proporção que estava hoje, e eu estava dependendo muito de produtos importados. E naquela época ainda tinha uma volatilidade do câmbio ainda maior do que hoje. Né? O dólar passando de 1 para 2, ou seja, aí não conseguimos sustentar a empresa, tentamos redirecionar, mas não tinha mercado suficiente naquele nicho. E aí eu tive que fechar as portas, perdi o dinheiro. Tinha um sócio que trabalhava, infelizmente ele ficou um pouco na mão, né? Mas não foi, logicamente tive que ajudá-lo no máximo possível. Mas aí eu mantive ainda a ideia, e eu mantenho até hoje, de ser empreendedor, né? Não é porque hoje eu tenho uma carreira mais estável, porque quando eu falo hoje que estou há 20 anos quase numa empresa, as pessoas falam, nossa, mas carreira estável. Mas no começo, que são aqueles 4 anos iniciais, foram assim. Eu achava que não ia dar certo em nada. Mas vamos falar um pouquinho de Telhanorte, dessa sua experiência. Eu quero falar um pouquinho de estratégia, porque na pandemia, a gente conhece algumas pessoas de home center, essas coisas todas, disseram que na pandemia o pessoal de construção cresceu bastante. Não sei se isso, os que eu conversei cresceram bastante, né? Isso ninguém esperava. Eu falei, pelo amor, eu tenho conta para pagar, não sei o que vai acontecer, seja o que Deus quiser. E as coisas foram, ninguém esperava, foi um tombo que ninguém esperava e uma evolução que também ninguém esperava. Como é que vocês passaram por isso? Como é que foi essa transição, por exemplo? Vocês têm funcionários, eu sei que tem antigos, pessoas com idade, pessoas mais novas. Como é que é essa estratégia que vocês usaram e se houve esse crescimento mesmo? Eu acho que sim. Sim. Só para fazer a transição, né? Quando eu voltei para a Telhanorte, eu sou uma pessoa que sempre gerenciei muito, né? Eu comecei minha carreira em gestão. Né? Fiquei 3 anos e meio na Saint-Gobain como controller. Então tem essa cultura de gestão muito forte. Só que eu aprendi que eu sou uma pessoa de negócio. Depois desses anos na controladoria, eu fui para o negócio. Marketing, vendas e tal. E hoje eu me considero uma pessoa que gosta muito de mudança, transformação. Né?
E eu voltei para a Teleanorte para fazer uma transformação digital, uma transformação para o novo mundo que está acontecendo aí. E o que foi curioso, né? A gente começou isso em começo de 2018 e a pandemia fez só uma coisa, só escancarar o que já estava acontecendo e acelerar tudo que estava acontecendo. Então o que aconteceu na pandemia? Realmente a gente cresceu, mas lá no início, março, abril e maio, a gente achava que ia ter um sério problema. Apesar disso, a gente não demitiu uma pessoa sequer mesmo naquela época, sem ter visibilidade. Então a gente manteve tudo isso, uma ação social muito grande. E o que a gente fez? A gente se centrou no que a gente estava fazendo antes, que era focar num propósito. A gente tem um propósito muito simples, mas que é complicado ao mesmo tempo, que é facilitar a obra. Você já passou por obra. Facilitar a obra é melhor, é mais difícil do que mudar o mundo. Porque obra, todo mundo tem um caso desgastante para contar de obra. Exatamente. Então a gente tem esse propósito. Tem esse propósito que é mobilizador. Então a gente já está construindo há 2 anos com novos valores, novas equipes, nova marca. A gente modernizou a marca Teleanorte e Tumeleiro também. A gente mudou a nossa sede, mudou as lojas, trouxe mais gama de produto de decoração. E quando chegou a pandemia, a gente conseguiu mostrar tudo isso num concentrado. O digital cresceu 4 vezes. Nossa. Então, no segundo semestre, a gente cresceu 4 vezes. Então, a gente faturava 1, foi para 4. E ninguém esperava o crescimento. Ninguém esperava disso. Nem o mais otimista do mundo. Não estava. A gente estava preparado até um certo nível. Depois, a gente teve que se preparar rapidamente, de uma forma ágil. A gente também estava se preparando para decoração. No começo da pandemia, ninguém estava fazendo reforma, porque não entrava instalador, pedreiro, encanador em casa. As pessoas estavam fazendo o quê? Decoração, jardinagem. Ainda bem que a gente estava preparado para isso. Uma pinturinha interna, porque muda tudo. Coisa rápida. Aí, fechar um buraco, trocar um sifão, essas coisas todas. E aí a gente foi indo nesse caminho e no segundo semestre do ano passado a gente cresceu mais de 30%. Nossa. Que né, para construção. Não. Né, a gente não está falando aqui de internet, de aplicativo, a gente está falando aqui de construção. É enorme e a gente continua nesses 2 primeiros meses. Então a gente passou muito bem. Foi um período, Rica, que a gente se aproximou demais dos nossos clientes. Eu coloquei um lema na empresa que é o seguinte, servir antes de vender. Então a gente tem buscado servir os nossos funcionários, os nossos clientes, para que a gente consiga depois vender e ganhar dinheiro. E aí a gente colocou alguns mecanismos para a gente fazer isso, que a gente pode fazer em qualquer empresa, qualquer multinacional, uma empresa familiar, que é o diálogo permanente. Diálogo permanente é ouvir primeiro e depois falar. Eu tenho uma live semanal com todos os meus funcionários, 4.000 funcionários, toda sexta-feira, desde 27 de março. E a gente vai nessa live e responde tudo online. Esse é um novo mundo. É um novo mundo de proximidade e a gente pode aplicar isso numa empresa familiar de 10 pessoas como numa empresa de 50 mil pessoas. Porque isso que você está falando, a empresa familiar do dono, quando começa, é isso daí, né? A proximidade, é o negócio, é o crescimento, é o respeito pelas pessoas. Não muda isso? Não muda, isso não vai mudar. Muda. Isso eu acho que são regras absolutas, que não vão mudar nunca. O que muda é a forma como a gente faz. É a tecnologia. Tecnologia é outra história. Se não tivesse essa tecnologia de fazer lives, né, de ter essa interação ao vivo, a gente chama as lojas ao vivo para falar com a gente. Sim, muito mais fácil. Hoje pode, antigamente não daria, mas enfim, o princípio é absoluto mesmo. O ano passado estava todo mundo em casa, estava recebendo... E eu vou fazer um buraco, uma pintura, só uma parede eu vou mesmo compro, pinto e tal. Cara, tinha o auxílio emergencial. Tal. Esse ano entramos com o dinheiro mais curto, sem auxílio emergencial. Como é que vocês esperam esse primeiro semestre, vamos chamar assim, que eu imagino que vai ser um pouco mais duro do que em relação ao ano passado. A coisa que eu mais falo hoje em dia é, a gente está se preparando para o pior e esperar o melhor. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, de fato, tem esse cenário negativo na economia. As pessoas realmente não estão com o auxílio que ajudou. As pessoas estão voltando a ter outros gastos que elas não estavam tendo na pandemia, porque não estavam viajando, não estavam fazendo compras. E agora vai disputar com o orçamento de arrumar casa. Não, e não comia fora. Então, você comia fora. Então o orçamento é o mesmo, às vezes até mais reduzido, e vai ter que dividir com as despesas da casa, com outras coisas. Só que a gente ainda está vivendo esse boom. Porque as pessoas ainda estão querendo tem um atraso muito grande, né? As casas ainda não são numa condição perfeita. Mas o que eu acho que vai acontecer? A gente tem, do outro lado, um boom imobiliário. Então, os lançamentos estão explodindo, crédito imobiliário lá em cima, transações de imóveis novos, só que isso vai levar um tempo até virar acabamento, que é o nosso forte. Porque o crédito imobiliário caiu muito em relação ao que estava. Então, aí a gente vai chegar lá em 2022. Então, o segundo semestre, na minha opinião, vai ser muito complicado.
para o nosso setor. Então a gente não vai ter essa bonança, na minha opinião, e a gente vai ter que ser muito mais produtivo. Então todas as ações que nós estamos fazendo dentro de casa é para que a gente seja mais produtivo com o que está em casa. Ou seja, fazer com que os clientes voltem mais, os clientes que estão fazendo obra, fazer com que a gente venda realmente a cesta inteira de produtos, que a gente ofereça as melhores alternativas para eles com o que a gente tem em casa, porque não dá para esperar que vai continuar chovendo o cliente, porque não vai, né? O desemprego vai aumentar, né? A situação econômica é uma incógnita, então acho que é isso que a gente tem que fazer. E tem que se preparar com os custos, né? E um grande problema que nós, varejistas e quem aluga imóveis está vivendo é essa alta do IGPM, que veio na cabeça dos nossos contratos, 25%. Mas foi maluco. Ninguém entendeu. Eu, pelo menos, consegui entender até agora. E realmente a negociação está muito difícil. Porque os proprietários, a gente entende, também passaram por uma dificuldade no ano passado. Né? Fica vazio ou diminui? Ganho menos? Mas é isso aí, tem que se preparar para o pior e esperar aí que a gente tenha boas notícias. Antes de fazer a última pergunta das coisas familiares, eu pergunto, como é que vocês conseguem viver? Quem conhece São Paulo, eu chamo do corredor da morte. Sim. Marginal Pinheiros tem A, B, C, D, Telha Norte, D, E, F. Todos concorrentes de grande porte. Quer dizer, é uma loucura. É um do lado do outro. Quer dizer... Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Quer dizer, quem vem de fora assusta. Porque você começa a falar, é uma do lado da outra. Quer dizer, é uma concorrência. São empresas sérias, ótimas, tal, mas é uma loucura. Eu acho que isso não é fácil. Você deve ficar, por isso que seus cabelinhos brancos... meus cabelos, desde a pandemia, até aumentaram os cabelos brancos, né? Não é fácil. Mas a gente está chegando no final, você vê que é uma coisa que passa rápido o programa. Eu sei que você trabalhou na empresa de família. Sim. Né? Como é que foi a sua experiência? Lógico, todo filho com o pai no começo, nada é. Eu também tive problemas, não sou diferente de ninguém. Eu tenho filhos que não trabalham na empresa e não quiseram, como o Spinelli falava do dele. E tenho uma filha que trabalha comigo. Mas como é que foi? Não sei se você tem mais irmãos que trabalham lá, como é que é? Você contasse um pouquinho dessa história familiar aí. Conto sim. Se for possível, né? Lógico, nós somos 3 irmãos. Né? Meu pai é descendente de japonês, e meu pai é um cara extremamente determinado. Eu sou o fã número 1 dele e ele é meu ídolo, né? Em todos os sentidos da vida, inclusive profissional. Né? Para mim, o meu pai é o cara. Oriente é um negócio fantástico. E meu pai, ele é um empreendedor nato, ele passou 20 anos como executivo, depois ele foi empreender há mais de 40 anos, com a minha idade aproximadamente. E ele passou por todos os planos, né, altos e baixos, sim. E hoje ele tem 81 anos e ele vai todos os dias na empresa, antes da pandemia, logicamente. Né? Então ele é muito ativo. E eu fui o primeiro filho a trabalhar com ele. Ele sempre esteve na área de automação e instrumentação industrial. Então ele fornecia para as grandes empresas aí como Petrobras, né? Então sofreu bastante também, né? E grandes indústrias. E naquela época ele tinha uma empresa de válvulas, né? Que importava do Canadá, e eu fui trabalhar com ele, né? Saindo da consultoria. E meu pai, eu sou muito parecido com meu pai em negócio. A gente é muito determinado e a gente é bastante agressivo, assim, né? Agressivo no bom sentido, né? De ser empreendedor, mesmo de querer fazer as coisas. E a gente se chocou. Logicamente, a minha prioridade é sempre ter meu pai. E aí eu fiquei 1 ano com ele, fizemos bastante coisa, mas aí a gente chegou à conclusão que não tinha espaço naquele momento. E que a gente ia conversar mais pra frente. Aí passou-se o tempo, fui pra França, não deu certo lá, e aí não deu certo de trabalhar com ele. E meu irmão mais velho trabalha com ele até hoje. E eu acho que eles têm um perfil muito mais complementar do que eu e meu pai. Eu acho que a gente é muito parecido, a gente ia se chocar muito. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia ainda, né? Juliano, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Eu sei que vocês estão numa loucura lá. Quero te dar esse livro de presente. Você guarde aí. Bacana. Espero que sirva. Vou ler com muito carinho aqui. Espero que sirva. E eu aguardo você numa próxima. Vamos esperar passar essa pandemia aí, segundo semestre, para ver como é que foi essa estratégia, porque eu acho que lidar com gente é complicado. Entendeu? Mas eu digo a seguinte coisa: o dono de empresa, as pessoas têm como trabalhar com funcionário e tal. E eu vejo as pessoas dono de empresa, eles trabalham, têm o respeito, têm tudo. Os caras sabem como fazer as coisas. E a gente tem que estudar, fazer um monte de coisa. E eles não estudaram, eles sabiam como fazer. E tinha ideia de estratégia, um monte de coisa. E a gente se matando, fazendo. Os negócios são, antes de mais nada, um negócio de gente. De gente, é. Mas eu te agradeço de coração. Eu que agradeço, Rick. Muito obrigado mesmo. Conte com a gente que precisar. Espero que você volte de verdade, que a entrevista foi maravilhosa. Estou à disposição. Foi uma aula. Obrigado, viu? Obrigado, Rica. Se você quer ver esses seus programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.